Hoje o Realidade em Pauta fala sobre moedas virtuais. A maioria dos donos dos bitcoins preferem usar a moeda virtual como forma de investimento, mas isso não impede o uso desse dinheiro digital para fazer uma compra, por exemplo. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, já tem loja que aceita o Bitcoin como forma de pagamento e isso tem ajudado no lucro da empresa. Os produtos oferecidos pela loja não são nada baratos, mas levando em consideração que um Bitcoin vale mais do que 20 mil reais, você pode dizer que gastou pouco mais de uma moeda para levar um desses para casa. Essa concessionária em São José dos Campos, no interior de São Paulo, percebeu que o Bitcoin era algo promissor e decidiu apostar na transação. Quando começou a ter esse assunto de Bitcoin, muita gente investindo, ganhando dinheiro, tendo isso como moeda de troca, a gente falou, por que não aceitar? A gente colocou na internet que aceitaria e daqui a pouco começou a chover cliente, porque teve um boom muito grande e a partir daí a gente começou a aceitar. No começo a gente não tinha uma carteira própria, passava para uma carteira de parceiro e hoje a gente já tem a nossa carteira própria, aceita o Bitcoin como forma de pagamento e está viabilizando muito negócio. Muito cliente do Brasil inteiro vem procurar a gente porque a gente hoje é uma das poucas ou únicas lojas que aceita o Bitcoin. A loja conta com 8 filiais que funcionam na mesma cidade. O gerente garante que 360 carros são vendidos por mês, somando as vendas de todas as lojas. Já as vendas com Bitcoin, a média mensal é de 3 carros vendidos para clientes de todo o Brasil. E o processo de compra e venda é bem simples. A mesma forma de negociação, o preço dos carros são os mesmos. A única coisa que muda é, por ser uma moeda que tem um valor diferente, a gente vê a cotação dela junto ao valor real e faz a conversão e já transfere para a nossa conta. E o interessante é que a gente vai até o cliente também. Então o cliente tem um Bitcoin, não consegue se locomover até nós vamos até ele. Ele transfere para nós, fazemos toda a parte de atendimento digital hoje, que a gente é bem forte nesse meio digital. Quer fazer videoconferência, mostrar todos os detalhes do carro para o cliente, mandar a documentação, transfere o Bitcoin e a gente leva o carro até ele, na porta da casa dele. Mas você pode estar se perguntando, mas esse tipo de transação não é igual ao cartão de crédito ou de débito? O que muda então? O cartão de crédito, quando você transaciona, tem alguém cuidando de todo esse sistema, que são os bancos. Para o banco cuidar de todo esse sistema de transação de A, B, com C e tudo mais, ele presta um serviço. Se ele presta um serviço, ele tem que ter uma contraprestação da receita. Então, isso se chama taxa. Por isso que existe a taxa do cartão de crédito, existe o juro do cartão de crédito. Agora, o Bitcoin não, ele não tem taxa, ele não tem nenhum tipo de remuneração. O dinheiro é líquido entre A e B, então existe essa vantagem de quem comercializa Bitcoin até vender o produto mais em conta, porque quem tem cartão de crédito hoje, um banco, uma padaria, por exemplo, ele paga uma taxa para a administradora. No Bitcoin não, só tem as transações, então isso pode se converter em desconto na hora de comprar uma determinada mercadoria. No momento, o Bitcoin existe praticamente sem nenhuma regulação. Somando isso e o sucesso da moeda virtual, os bancos têm divulgado relatórios com suas próprias avaliações sobre o Bitcoin. O Banco de Compensações Internacionais, conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais, disse no ano passado que não se pode ignorar o crescimento de moedas digitais em todo o mundo e que isso pode representar um certo risco tanto para quem investe quanto para o sistema financeiro. E por causa desse risco, os especialistas pedem prudência ao se investir em Bitcoin. Em momentos, e isso que é bom comentar, por exemplo, em momentos de crise, o dinheiro, eles procuram as moedas mais sólidas. No momento de crise, todo mundo compra dólar. Agora, no momento de crise, todo mundo vai comprar Bitcoin? E aí? E se todo mundo vender o Bitcoin e procurar dólar, se você tinha um Bitcoin valendo 25, eu liquidar, vai sobrar de Bitcoin no mercado. Ele vai valer quanto? Uns centavos. Você pode ter um Bitcoin valendo, aí, por exemplo, 27, 25 mil reais. Então, qualquer impacto econômico no mundo onde essa moeda estiver sendo comercializada, ela pode ter uma desvalorização, como também ela pode ter uma valorização. Então, é importante as pessoas que possuem Bitcoin na mão, não estamos dizendo nem a favor nem contra, é que ela sempre faça uma análise global de onde essa moeda nasceu e onde ela está sendo comercializada. Muitas pessoas acabam vendendo casa, vendendo carro para aplicar.
Elas podem ter muito sucesso e nos últimos anos foi um sucesso tremendo, quem fez isso ganhou muito dinheiro, mas não há garantia de que sempre será assim. Então o bom investidor ele precisa ser prudente, deixar um pouco do seu patrimônio em cada tipo de investimento. Se é um bom negócio ou não, as opiniões divergem nesse ponto. Por um lado, não faltam veículos especializados em finanças e especialistas dizendo que a euforia em torno do Bitcoin é uma bolha. Já por outro lado, muitos também afirmam que o crescimento é resultado da passagem do Bitcoin para o mercado financeiro tradicional, como por exemplo sua entrada no mercado futuro de Washington. E mesmo com tanta informação disponível, é normal muita gente se identificar com a moeda, mas mesmo assim ficar com o pé atrás. Se você ainda tem receio, então coloca aquilo que você julga que não tem problema perder uma parte significativa. Tá? Não coloque mais do que isso e você vai se acostumando e podendo investir um pouco mais. A gente volta aqui ao estúdio para continuar essa conversa com Nicolas Golini, engenheiro blockchain. Nicolas, entre as várias críticas que o Bitcoin recebe, uma delas é de que você não pode atribuir valor a uma moeda que não é resultado da produção, digamos assim. Como é que se responderia a isso? Na verdade, para produzir o Bitcoin, é investido muita coisa. São gastos muitos recursos. Então, a gente tem fazendas de mineração hoje, que, como a gente viu na reportagem, são galpões imensos com milhares de máquinas lá dentro. E isso gasta muita energia elétrica. Isso também movimenta todo o setor de engenharia. A gente já, em Bitcoin, as máquinas de mineração são específicas para isso. A gente já chegou na espessura de um chip que a Intel faz. Então, grandes indústrias que já estão no mercado fazendo chip de computador, algumas fábricas na China já chegaram nessa tecnologia. A gente está tentando gastar cada vez menos energia e produzir chips cada vez menores e que fazem essa conta do Bitcoin mais rápido. Então, tem todo esse investimento em engenharia, no material mesmo, a matéria-prima para construir isso, e o dinheiro que é gasto em energia elétrica para manter tudo isso funcionando. Então, tem um valor intrínseco aí no Bitcoin também. Você explicou que para se conseguir minerar uma moeda, os computadores competem para conseguir resolver cálculos matemáticos. Exato. Imagino que isso não é para qualquer pessoa, então. Não, hoje uma máquina para minerar Bitcoin ela é específica, ela é um computador que ele não sabe fazer mais nada além de calcular esse cálculo matemático que chama SHA-256, que é um hash, é uma minificação de dados, bem conhecido por quem está na área de informática, mas ele só faz isso, ele não sabe somar 1 mais 1, ele só faz essa tarefa. Então, tem que investir, hoje no Brasil, uma máquina deve estar saindo em torno de R$50 mil. Você tem uma máquina que só serve para fazer isso. Então, precisa conhecer de desenvolvimento de sistema, precisa conhecer também da parte do hardware, para poder ter uma máquina dessa minerando em caso... E pelo que a gente viu na reportagem, você também mencionou que existem galpões, fazendas, quer dizer, isso. Tem diversas máquinas dessas numa empresa que minera Bitcoin. Então, uma pessoa que queira investir 50 mil para comprar uma máquina não é uma boa ideia. Não, infelizmente não. Hoje você teria que se juntar, a gente chama de pool, que é como se fosse uma cooperativa de mineração. Então, você compra uma máquina ou deixa ligada em casa e se conecta com eles. E aí você ajuda com o seu poder computacional, ou você compra e manda para eles, e eles ligam, cuidam de tudo lá, cobram uma taxa por isso, é claro. E você ganha uma parte do que foi gerado de Bitcoin naquela fazenda, referente ao tanto de computação que você entregou para a rede. Sim. Agora, essas máquinas, elas são reguladas por alguma coisa, regulamentadas? Quem produz, quem é que pode produzir? Como é que funciona isso? Não, o Bitcoin ele é open source, ou seja, ele vem de código aberto. Todo o código está disponível na internet. Quem entende disso pode ler o código, entender como ele funciona, pode replicar o código. Então, tem várias moedas que surgiram a partir do código do Bitcoin. A gente tem mais de 1000 moedas no mercado e todas saíram dali, desse código. E as máquinas também são, certa parte, open source. Então,
você consegue ver como a máquina é feita, tudo que roda dentro dela e criar uma máquina em capaz casa. De reproduzir uma máquina reproduzir dessa. ela, sim. Agora, você falou já existem mais de 1000 moedas Sim. desse tipo. Uma delas é a Petro, da Venezuela, que aí contraria a tudo que a criptomoeda se dispõe Sim, a fazer, com não é? certeza. Porque ela é governamental. Sim, é uma moeda centralizada, tem uma entidade central, que é o governo da Venezuela, que decide quanto que vai gerar de moeda. Então ele pode muito bem inundar o mercado de moeda e fazer o valor cair. Então não é uma moeda, não é considerada uma criptomoeda em suma, assim. Ela não tem essa essência que Satoshi Nakamoto criou, que era a liberdade, a não necessidade de intermediários e você validar as suas próprias transações. Agora, isso nos leva àquela pergunta que eu deixei Sim. no começo. Quem garante que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda não é fruto ou está sendo utilizada pelo crime organizado, por exemplo? Para comprar Bitcoin hoje, você tem duas maneiras. Né? Três, na verdade. Uma das maneiras é minerando, você produz seu próprio Bitcoin, que é muito difícil. As outras duas maneiras seria pessoa para pessoa, que a gente chama P2P. Então, eu tenho Bitcoin, você tem real, você quer comprar, você me dá o real e eu te passo Bitcoin. E hoje a gente tem as exchanges, que são as bolsas de Bitcoin. No Brasil, a gente tem mais de 10 bolsas de Bitcoin e a gente tem mais de 11.500 bolsas pelo mundo. Como é descentralizado, as bolsas são independentes, cada uma tem os seus negócios, seu valor, então isso muda em cada uma delas. E aqui no Brasil, pelo menos eu trabalho na Foxbit, que é a maior bolsa de Bitcoin da América Latina. A gente trabalha com tudo que um banco trabalha na parte de segurança. Então a gente faz KYC, que é Know Your Customer, a gente tem que saber quem é o cliente, a gente tem que saber que ele está trazendo aquele real para comprar bitcoins, ou que ele está trazendo bitcoins para trocar por real de uma fonte ilícita. A gente também trabalha com a AML, que é Anti-Money Laundering, que é anti-lavagem de dinheiro e auxílio ao terrorismo. Então a gente, se alguém vem fazer uma compra de 10 mil reais de bitcoin, não precisa fazer muita checagem, muita coisa, porque 10 mil reais você vai num banco e consegue sacar isso daí. Agora, valores maiores, aí a gente pede comprovante do imposto de renda, a gente pede movimentação bancária, a gente quer saber de onde veio o dinheiro. Então isso, na verdade, está muito mais na mão de quem comercializa, quem faz essa intermediação da compra e venda de Bitcoin, do que da própria rede, né? A rede ela é aberta, qualquer um pode chegar e entrar na rede. Para a gente fechar aqui, Nicolas, vai haver um futuro em que não haverá mais a moeda impressa, só a criptomoeda? Isso é um meu sonho. De verdade, seria muito bom a gente ter uma moeda universal. Ao invés da gente ter, cada país tem a sua própria moeda, o Bitcoin ele age como uma moeda universal. Então, uma troca de valores sem fronteiras, se a gente conseguisse chegar nesse ponto, seria bastante importante para a própria evolução da sociedade. Né? Nicolas, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta. Obrigado. E a você de casa também, muito obrigado pela sua participação. Acredito que com o programa de hoje deu para a gente conhecer um pouquinho melhor como é uma moeda virtual, como funciona, de que maneira pode ser usada, de que maneira investir nelas. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas produções no site novotempo.com/realidade em pauta. Um grande abraço para você e até o próximo programa.